E me chamou a atenção, também como você, o fato dela ter feito um discurso praticamente todo sobre o foco na classe média, o que é, de certa maneira, não só uma estratégia eleitoral, porque a classe média, e nesse estado do Wisconsin em particular, é muito importante para virar a eleição e conseguir conquistar votos, né? Ela sabe para quem ela está falando, quais são as dores dessa sociedade em particular, mas é também uma forma de subverter a própria narrativa do Trump. Percebam que ela se coloca, inclusive por conta das arrecadações de campanha, como uma candidata que tem a base que vem do povo, né, pela própria origem de boa parte dos recursos de campanha, e que ela vai tentando descrever o Trump como um representante da elite, o que é tudo que ele não quer, né? Ele sempre tenta, numa lógica populista, se colocar como o representante do cidadão médio comum e tenta descrever os chamados políticos profissionais como sendo aquela elite que pertence a Washington, que está desconectada da realidade. Então, ela tentou, de certa maneira, acusar, né, diretamente o Trump de não ser o que ele diz que é, e, ao contrário, se colocar nessa posição. Além disso, eu queria destacar também o fato de que, quando ela se põe nessa posição de a promotora, a procuradora versus o condenado, a plateia gritou algo que era muito típico da campanha trumpista de 2016. A campanha trumpista de 2016 contra Hillary, na época do escândalo dos e-mails da Hillary, sempre nos comícios, e eu participei de vários na época, lá nos Estados Unidos, né, em Ohio, a base trumpista, o público presente nos comícios, gritava "lock her up", que é basicamente prendam a Hillary, né? Levem a Hillary à prisão em função dessas acusações. E agora, quando ela falava das acusações contra o Trump, é de novo uma tentativa de inverter o discurso. A presença do público ali em Milwaukee grita "lock him up", né? Então, referindo-se a ele. E, por fim, me parece importante destacar o fato dela ter, claro, acusado a campanha republicana em relação a algumas das suas agendas, mas usado o chamado Projeto 2025, né, que é como eles se referem à plataforma trumpista, para fazer o contraponto das suas próprias ideias. Então, basicamente, esse chamado Projeto 2025 que ela citou é um documento que foi publicado a partir de um think tank americano conservador e que trata de aumento de regulamentação federal, restrição de direitos reprodutivos e aumento do poder executivo, sobretudo reformas no Departamento de Justiça e tal, que aumentaria o poder centralizado no presidente. E ela critica esse projeto, ela diz, olha, essa plataforma dos trumpistas é uma ameaça para nós, e ela aproveita essa crítica para dizer, nós temos diante de nós alguns elementos que são importantes e que definem o futuro do país em que a gente quer viver. E o que ela está colocando nas entrelinhas quando ela diz isso é basicamente algo que deve aparecer nos próximos elementos da campanha, que são o seguinte: primeiro, é preciso discutir a questão do aborto, que ficou muito mal resolvido depois de a decisão da Suprema Corte alguns anos atrás. Segundo, é importante lembrar que em 2025 vence o plano de impostos dos Estados Unidos, e o novo presidente é que vai estruturar isso para os próximos anos. Então, ela certamente vai pegar carona nessa história do projeto 2025 para acusar o Trump de beneficiar grandes corporações e fortunas, enfim, no lugar de beneficiar a classe média. Ela já deu indícios aí. E, por fim, ela também, quando fala do aborto, relembra algo que muita gente esquece. O próximo presidente dos Estados Unidos, Débora e Yuri, para concluir, ele possivelmente vai ser responsável por, ao longo do seu governo, indicar pelo menos mais 2 membros da Suprema Corte. Hoje, a Suprema Corte já tem 9 membros, dos quais 6 são super conservadores, 2 indicados pelo Donald Trump. Então, o apelo dos democratas talvez seja o seguinte: se você não gosta de mim ou não gosta dos democratas, pelo menos lembre-se de que a gente vai defender uma plataforma que talvez leve os Estados Unidos para um caminho de menor radicalização. Isso ficou claro para mim nesse discurso dela, ainda que ela tenha sido sucinta e não tenha entrado nos detalhes, mas eu tenho clareza de que vai ser daí que o fio de lã vai ser destrinchado daqui para frente na campanha dela, Yuri, Débora.